Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoe os nossos muitos pecados. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, que diz assim: Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, acho incrível o crescimento do corpo humano. Nascemos com uma célula que é feita da união do espermatozoide com o óvulo. A partir daí, essa célula vai se dividindo, e cada célula resultante dessa divisão vai formando uma parte do corpo. Umas células vão formar os braços, outras as pernas, o coração, o pulmão, o cérebro, etc. Uma pergunta que me faço é: como é que cada célula sabe que tem de formar determinado órgão do corpo? A resposta que nós cristãos damos é que existe um Deus que está ordenando, coordenando e fazendo com que o corpo cresça. Em um adulto tem entre 30 e 40 trilhões de células que estão sempre trabalhando para o bem do corpo. Note bem, de uma célula resultam 30 a 40 trilhões de células dentro do corpo humano. Não é à toa que o apóstolo Paulo gostava de comparar a igreja com o corpo de Cristo. Em Efésios 4 ele falou que cada um de nós cristãos fazemos parte desse corpo de Cristo que é a igreja e trabalhamos como as células para o bem do corpo. Não existe cristão sem igreja. Terminada esta parte do corpo de Cristo que somos nós, Paulo diz: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Paulo diz que cada um de nós, um membro do corpo de Cristo chamado igreja, onde Cristo é a cabeça e nós pertencemos a este corpo. Quer dizer, Jesus Cristo é o que governa o corpo e o faz crescer. Cada parte ou membro do corpo não vive para si mesmo e nem faz o que bem entende. É Jesus Cristo quem determina o que devemos fazer ou deixar de fazer. E cada um de nós está a serviço de Cristo e da igreja para fazer aquilo que Deus deseja: salvar pessoas pela pregação da palavra de Deus, como diz Deus em Ezequiel 33:11. Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para estar conosco. Ele assumiu a natureza humana para carregar sobre si mesmo toda a ira, a culpa e o castigo eternos de Deus no lugar de todos os seres humanos. E por seu sofrimento e morte na cruz, ele conquistou para todos os que nele creem como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Jesus nos colocou em uma igreja
para que juntos de outros irmãos, como membros de um mesmo corpo, crescêssemos na fé, na esperança, no amor, na adoração e no servir a Cristo na igreja, para que a palavra de Deus seja pregada para nós e para o mundo todo. Juntos na igreja, servindo e adorando a Cristo, fazemos a igreja crescer em número de pessoas que ouvem a boa notícia de salvação, se arrependem de seus pecados, creem em Cristo como seu Senhor e Salvador e são incorporados na igreja, tornando-se mais um membro do corpo. Paulo diz que uma das qualidades da igreja é seguir a verdade, ou falando a verdade, ou vivendo a verdade. Isso quer dizer literalmente praticando a verdade, ou falando a verdade. É um chamado a uma honestidade radical e transparente, que deve ser sempre temperada e motivada pelo amor. A verdade sem amor é brutalidade, o amor sem verdade é sentimentalismo. Ambos devem coexistir com o crescimento saudável da igreja. A vida sincera, verdadeira e comprometida com Cristo, sua palavra, oração e igreja, deve ser fruto da nossa fé em Cristo Jesus. O mundo é falso e um quer destruir o outro para se dar bem na vida. Entre nós cristãos, a igreja não deve ser assim. Pelo contrário, devemos nos esforçar para vivenciarmos a nossa fé fundamentada no amor de Deus em Cristo. E o resumo de todos os mandamentos de Deus que Jesus fala em Mateus 22, 37 e 39 é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo continua falando: e ele, Jesus Cristo, quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e desenvolve por meio do amor. Jesus é quem nos salva e quem dirige as nossas vidas para servir uns aos outros por amor. Como cabeça do corpo, Ele é o Senhor de todos os membros do corpo que somos nós, cristãos. É Ele quem determina o que nós devemos falar, pensar e fazer. É Ele quem controla as nossas vidas. Se deixarmos Deus ser Deus em nossas vidas e procurarmos fazer a vontade de Deus e não a nossa, seremos muito felizes e conviveremos bem com todas as pessoas. O que nos une os cristãos é a fé, a esperança e o amor que temos em Cristo. Nesse sentido, na igreja não existe gente melhor ou pior, porque tem dinheiro, status, poder ou fama. Todos nós somos pecadores que foram amados por Deus em Cristo, salvos pela cruz e recebemos de Cristo uma nova vida. Nesta nova vida queremos, a exemplo de Cristo, servir e não sermos servidos. A igreja é o modo como nós servimos a Cristo, levando o seu amor acolhedor, perdoador e salvador às pessoas de todo o mundo. Assim, estimado irmão e irmã, participe de sua igreja. Lá você vai crescer como pessoa e vai fazer outras pessoas felizes pelo vivenciar o amor de Deus em Cristo e pelo falar da palavra de Deus. Seja um cristão sincero em tudo que você faz, fala e até pensa. Tenha o desejo de amar e servir a Deus e salvar pessoas. Fazendo assim, você verá que a pessoa mais feliz do mundo será você mesmo. Colossenses 3, 12 e 17 fala do que nós devemos vivenciar como cristãos e como igreja cristã. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês em suas decisões,
pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos juntos na igreja vivenciar o teu amor, que nós possamos ajudar uns aos outros, servir uns aos outros, que nós possamos juntos levar essa tua palavra que salva para todas as pessoas deste mundo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.